Queridos, nessa noite eu queria perguntar aos amados, e essa pergunta é o título da mensagem. E a pergunta é: quem é você nessa Páscoa? Nesse domingo de Páscoa, quem é você? Nós vamos tomar 3 histórias relatadas na Bíblia, com seus respectivos personagens, e tentaremos identificar quem somos nós nesta Páscoa. A primeira pessoa é a pessoa de Pedro. Nesta noite, você é Pedro? Aquele que, após o culto dominical, a vida volta ao normal, o êxtase, o transe acaba. Você é Pedro? Depois da morte de Cristo, Pedro, ele volta à sua rotina. Pedro, ele volta a seguir o seu dia a dia. Pedro deixou Cristo lá no Gólgota e no outro dia já estava com a sua rede, preparando-se para pescar. Ou seja, quem morreu não precisa mais trabalhar, porém eu preciso, porque a fé, ela não me dá de comer. Tenho que colocar em primeiro lugar o meu emprego, a minha família, o meu status, os meus títulos. Será que você é Pedro nessa Páscoa? Será que eu sou Pedro nessa Páscoa? Quem é você? Quem é você no dia de hoje? Será que você é o que está indo para Emaús, se desviando daquilo que Cristo tinha falado para você? Será que você é aquele que, ao invés de estar indo para Jerusalém, você está indo para outro lugar? Você até ouviu algumas pessoas falando que o caminho que você estava trilhando, ou que o caminho que você tem trilhado, não é o correto. Mas e aí? Será que você já entendeu que passou muito tempo com Cristo já? E esse é o melhor motivo que você vai se agarrar para puxar o bonde? Será que você é esse discípulo hoje? Já sei. Talvez você seja aquele que procura um Deus morto. Talvez eu seja aquele que procura um Deus morto. Um Deus que em suas palavras, elas não se cumprem. Um Deus que muda dia sim e outro também. Basta apenas ele acordar de mau humor, e aí ele já olha para você e diz: hoje eu vou lhe castigar. E aí tudo cai sobre você. Um Deus que afirma algo hoje, mas que amanhã ele já nos abandona. Quem é você? Será que você está procurando um Deus que está morto? As mulheres que foram até o sepulcro, logo bem cedo, elas não foram lá para encontrar Cristo ressurreto. Elas foram lá para perfumar um defunto. Elas foram lá para limpar alguém que já estava morto. Elas foram lá para colocar sal em carne podre.
texto ele diz isso, que logo bem cedo, algumas mulheres reunindo algumas especiarias e alguns perfumes, foram até o sepulcro de Jesus. Quem sou eu nessa Páscoa? Quem é você? Quem é você? É exatamente isso. Por vezes, nós focamos tanto na nossa vida, naquilo que somos, e não naquilo que Cristo quer para cada um de nós. Às vezes nós focamos tanto em nós, em quem nós somos, e como fazemos, e como acontecemos, que esquecemos o que Cristo Ele quer para cada um de nós. Querido, abre bem o teu ouvido. Os meus 2 ouvidos eles estão entupidos por conta da sinusite, mas eu estou conseguindo bem ouvir. Você não é o centro do universo, não. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a tampa do crush. Aquela Coca-Cola bem geladinha do freezer. Não é você, não. Para que às vezes nós imaginemos que tudo gira em torno de nós, que o mundo conspira contra nós. Quem é você? Nós vamos pegar esses 3 personagens, as mulheres que estavam indo encontrar um morto, os discípulos que se desviaram do caminho do Senhor, e aquele que vive apenas de 2 horas, que vive apenas de um momento, e que depois que o transe acaba, vida que segue, a roda ela gira. E nessa Páscoa eu queria refletir: quem sou eu e quem é você? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por chegarmos até aqui, porque se aqui estamos, o Senhor permitiu que esse momento acontecesse. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada família que aqui está representada, cada lar. Obrigado por todos aqueles que nos assistem através desse equipamento de mídia. Que a Tua palavra, Pai, ela esteja adentrando aos nossos corações. E que venhamos a Te enxergar, Pai, e não olhar para nós mesmos. Ó Deus, que todos os dias venhamos a necessitar de Ti. Entendendo que ter o Senhor conosco não pode ser um desejo, porque um desejo, ele vem e vai. Mas que estar ao teu lado, caminhar contigo diariamente, seja uma necessidade. Assim como o ar que respiramos, a água que bebemos, o comer que nos alimenta. Que a começar de mim, Pai, eu venho a refletir quem sou eu nessa Páscoa. E cada dia mais desejo estar perto de Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pegando os 3 personagens que vamos estar trabalhando hoje, será que nós somos as mulheres que foram ao sepulcro? Interrogação. Se for, não se preocupe. Por quê? Porque Cristo, Ele envia pessoas para te ajudar. Se nós somos aqueles que por vezes estamos procurando um Deus morto, ao invés de crer em um Deus vivo, não se preocupe. Porque Cristo, Ele tem enviado pessoas para te ajudar. Através dessas pessoas, nós nos lembramos que Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje. É interessante, porque o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 7, diz o seguinte: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. A palavra em foco aqui é o lembre-se. Queridos, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre acha morada em cada coração. Porém,
A palavra ela é atemporal, ou seja, ela é presente, ela é passado e ela é futuro. Existem coisas que Deus já falou para cada um de nós, porém nós não lembramos. Nós não nos lembramos. Nós temos um programa semanal que todas as quintas ele vem ao ar a partir das 8 horas da noite, que é o Trazendo a Memória. Esse programa, ele é algo muito interessante na minha vida, porque Deus, ele fala para mim através de mim mesmo. Existiam momentos onde eu estava destruído, e eu paro para assistir o Trazendo a Memória, e vejo Deus falando, me lembrando aquilo que outrora ele já tinha dito. Quando o anjo aqui ele diz, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Nesse momento, você poderia lembrar aí onde você está? Algo que Deus já fez na tua vida? Você poderia se lembrar de onde Ele te tirou? E onde você está agora? Talvez você poderia lembrar quem você era e quem você é. É bem interessante porque quando eu me lembro quem eu era e quem eu sou hoje, por vezes eu dou algumas risadas. E tem um amigo meu ali atrás que sorri junto comigo, né, Nitinho? Tem um rapaz ali atrás, um amigo meu que tem apenas mais de 20 anos de história. E não é amigo só de mandar mensagem, não, é amigo de estar perto. E outro dia, estávamos num grupo de WhatsApp, onde tem vários amigos, e eles me lembraram um tal de Velozes e Furiosos, onde eu era o Brian O'Connell. Era aquele que só andava com o pé enfiado lá embaixo. Eu não era o Brian, não, eu era o outro, é? Como é o nome do outro? É, porque o outro é... Eu tô ligado em tudo, Felipe. Deixa eu ser o Brian, pô. Oxi. É interessante, queridos, porque naquele momento eu estava fazendo uma atividade aqui com o pessoal. Acho que a gente estava colocando os caixas, não foi, Marcos? E eu disse, rapaz, os meninos postaram um negócio aqui. E eu comecei a sorrir, porque eu me lembrei. Me lembrei de tudo que Deus já fez na minha vida. Todos os livramentos que Ele já me concedeu. De onde Ele me tirou. De onde Ele me colocou. E em alguns momentos, por vezes, eu imagino que esse Deus ele não está vivo. Em alguns momentos eu imagino que esse Deus está morto. E ao invés de eu procurar um Deus vivo, poderoso, forte, eu vou atrás de um Deus morto, que não pode fazer nada por mim. E que aí vem o meu desespero. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, e não vejo solução. Onde a Bíblia orienta no Salmo 121, que eu preciso olhar para o monte, porque é de lá, do alto, do céu, que vem o socorro. Queridos, você conseguiu lembrar? Você conseguiu lembrar desse Deus que trabalhou tanto na tua vida? E aí, lembrou? Ninguém lembrou? Misericórdia. Lembrou? Amém? Que legal, muito bem. Agora faça o seguinte, já que você lembrou, lembre a outros. Já que você lembrou tudo que Deus fez na tua vida, lembre a outros. Sabe por quê? O texto, ele continua dizendo, então lembraram dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 12 discípulos, e a todos os outros, o que havia acontecido. Já que você lembrou do que Deus já fez na sua vida, conte para outra pessoa. Leve esse Deus que trabalhou tanto no teu ser, no teu lar, no teu trabalho, na tua casa, leva para outras. Anuncia esse Cristo. Quem é você nessa noite de Páscoa? Queridos, você é aquele que se desviou? Você é aquele que pegou o caminho errado? Você é aquele que ao invés de ir para Jerusalém, você foi para a cidade de Emaús? Você é aquele que ao invés de ir para a esquerda, foi para a direita? Ao invés de ir para frente, você está indo para trás? Ao invés de descer, você está subindo? Será que esse é você hoje? Se for, não se preocupe.
Não se preocupe. Não se preocupe porque Cristo, Ele está caminhando do teu lado. Não se preocupa porque tu não está andando sozinho. Lucas capítulo 24, no versículo 15 diz: enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Queridos, Cristo sabe o quanto você está triste. Ele sabe o quanto você está decepcionado, frustrado, angustiado, amargurado, com o coração pesado. Mas você já parou para pensar que foram os soldados romanos que crucificaram Jesus e não ele próprio? Você já parou para pensar nisso? Talvez você possa dizer, sim, mas o que é que isso tem a dizer? Por vezes, nós nos afastamos, nós nos desviamos do Cristo, porque nós damos ouvidos e atenção a muitos empecilhos que o inimigo ele coloca na nossa vida. E aí, ao invés de olhar para Cristo, a gente olha para as pessoas. Ao invés de olharmos para aquele que morreu por nós, a gente olha para aquele que fala de nós. Ao invés de vivermos por aquele que se sacrificou, nós vivemos de picuinha, de mais, de mimimi. Queridos, Cristo não foi a pessoa que te entristeceu. Pelo contrário, Ele deu a vida por você. Não foi Cristo que te magoou. Pelo contrário, Ele te resgatou. Então, se você tem alguma coisa a reclamar, não é com Ele. Resolva com quem tem que se resolver. Mas é interessante, porque nós vemos na trajetória desses homens que se desviaram, algo que todos os dias, diariamente, acontece conosco. Que é a palavra de Deus sendo inserida no nosso coração. Às vezes, através de um parente, que manda uma mensagem aleatória, em um grupo que por vezes é chato. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Mas pastor, eu vou sair daquele grupo, porque aquele grupo é muito chato. Querido, com Cristo não tem nada aleatório. Com Cristo não tem nada aleatório. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, por vezes Ele está todo dia falando ao seu coração. Todo dia enviando uma mensagem para dentro de você. Porém, nós temos desviado o nosso olhar. Nós não temos parado para ver aquilo que Deus tem falado conosco. Ah, mas por vezes é um versículo que o irmão cola lá da internet, pega lá da internet e cola. É palavra de quem? De quem? De quem? Então é para a sua vida. Receba. É palavra de Deus. Receba. A Bíblia diz provar de tudo e reter o quê? O que é bom. Se for bom, você retém. Se não for bom, você descarta. Quem somos nós nesta Páscoa? Se liga, meu irmão. Se liga, meu irmão. Não perde tempo distante de Cristo. Ele tem falado todos os dias com você. O texto de Lucas 24, 25 diz: então Jesus disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Lembre, meu irmão, de todas as mensagens que você já ouviu, leu. Recorde agora de pessoas que têm orado por você. Deus, Ele te chama. Perde tempo não. Não vacila não, meu irmão. Quem somos nós? E aí? Você lembrou de alguma mensagem? De alguém que ora por você? Você lembrou de alguma coisa? Se lembrou? Muito bem.
faça o seguinte: agora volte. Volte para o caminho que Deus quer para você. E não o caminho que você acha que é o melhor para a sua vida. E não o caminho que você entendeu e agarrou como motivo para se distanciar cada vez mais de Jesus. Volte. E siga o caminho que Deus, Ele quer para a sua vida. Lucas 24, 32 e 33 diz: disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Onde ali se encontraram com os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com Ele. Entendeu que Deus, Ele tem falado com você? Entendeu que as mensagens não são aleatórias? Entendeu que Ele tem caminhado com você lado a lado todo dia? Então volte para o caminho que Ele te chamou, que é estar próximo dEle e não distante. Amém? Amém, Morandi? Glória a Deus. Quem somos nós na noite de Páscoa? Será que talvez nós somos aqueles que depois do domingo a vida segue o fluxo? Será que nós somos aqueles que depois de um transe e um êxtase que acontece em 1h30, 2 horas no máximo, num culto dominical, esse transe, ele acaba, a entidade que estava ligando você, ela se liberta, e você passa a semana todinha no fluxo? Será que esse sou eu? Se for, não se preocupe. Não se preocupe. Porque Cristo, Ele está na margem, te esperando. Pedro havia voltado à sua rotina semanal. Trabalhar, juntar, produzir. O êxtase do domingo tinha acabado. O êxtase de 3 anos e 6 meses com Cristo tinha encerrado. Acabou, morreu, chuva, a vida segue, eu vou em frente. Será que existe alguma semelhança conosco? Jesus, ele foi bem claro a Pedro, homem que disse que estava preparado a padecer ao lado do Filho de Deus. Jesus foi bem claro, ele disse: eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar. 3 dias. 3 dias apenas. E às vezes a gente pergunta, a gente traz ao nosso coração: 3 dias é pouquíssimo tempo para alguém se esquecer. Às vezes nós nos esquecemos do que Cristo nos falou ao passar daquela porta. Às vezes nós nos esquecemos do que Cristo falou a nós quando passamos daqueles degraus, aquela rampa. Talvez naquela porta exista uma lavagem cerebral que quando passa ela faz um reset de tudo que Deus tem falado conosco. Ela faz uma limpeza na nossa mente. Queridos, é interessante que Pedro, ele foi selecionado por Cristo. Quando Cristo apareceu, quando o anjo apareceu para as mulheres, ele disse: olha, vai lá, avisa aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo, não? Mas naquele momento, Pedro tinha tomado um rumo diferente. E é interessante que Cristo, ele vai até o encontro de Pedro. É interessante que precisamos guardar no nosso coração que a sua vida, ela vem de Deus. O seu sustento vem de Deus. O seu alimento vem de Deus. O que vestir vem de Deus. Para onde ir vem de Deus. Mas quando eu quero fazer tudo isso, Deus entrega. Ele diz: vá lá, meu filho, faça do seu jeito.
É interessante porque o texto de João 21:6, ele diz o seguinte: então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco, e ali pegarão. Eles fizeram assim, e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. Pedro, ele estava ali naquele barco, pescando, trabalhando, seguindo o fluxo, e não estava conseguindo avançar. Será que isso acontece com a gente? Será que a gente está seguindo o fluxo e a gente não consegue avançar? A gente não consegue ir para frente, a gente não consegue progredir, a gente não consegue ver as coisas acontecendo. E por vezes estamos no deserto, rodando. Por quê? Porque eu preciso entender que a minha vida vem de Deus, é de Deus e é para Deus. Quando os discípulos, eles escutam a voz de Jesus e lançam a rede do outro lado, eles conseguem encher um barco. Pedro, ao olhar para a margem, ao olhar para a praia, ele vê uma silhueta familiar, e ele reconhece que era Jesus, e ele salta do barco, e ele vai nadando, e chega até a praia. E quando ele chega lá, já tem uma fogueira, já tem um peixinho e já tem um pãozinho. Quem preparou? Quem preparou? Jesus, meu irmão. Jesus é tudo que você precisa. A Bíblia diz que sem Ele você não pode fazer nada. Você pode até tentar. Você pode até insistir. Você pode até ser ali, mas não conseguimos. Amados, o que já te faltou? O que já te faltou? A Bíblia diz que tendo o que comer e o que vestir, dá-se por satisfeito. Tu não já tem isso? Tu não já tem muito mais do que isso? Deus não te colocou em um lugar, glórias a Ele, em que hoje você tem muito mais daquilo que talvez você pediu, daquilo que talvez você sonhou. Volte para Ele, se aproxime dEle, porque Ele já tem o peixinho e o pãozinho preparado para você. E aí, queridos, quem é você nessa noite? Quem sou eu nessa noite? Amados, preste atenção. Independente de quem você é, independente de quem você seja nessa história, independente do que você tenha feito, independente de quem seja você, Cristo, Ele te encontrou. Cristo, Ele foi até você. Cristo, Ele se lembrou de você. Assim como Ele teve um encontro pessoal com as mulheres que foram até o sepulcro, assim como Ele teve um encontro pessoal com os discípulos que estavam se desviando por caminho de Emaús, assim como Ele teve um encontro pessoal com Pedro, que seguiu o fluxo da vida, assim Cristo fez com você nessa noite. E se nesse momento Ele te perguntar: Johnny, tu me amas? Bote seu nome e faça essa pergunta para você mesmo, porque foi essa pergunta que Jesus fez a Pedro. Diga o seu nome para você mesmo. Johnny, tu me amas? Qual é a resposta? Se a resposta for: eu te amo, Senhor, Ele transmite para você: então cuide dos meus cordeirinhos. Cuide das pessoas que eu colocar na tua mão. Ore por essas pessoas. Invista tempo nessas pessoas. Evangelize cada uma delas. Se disponha e diga: eis-me aqui. Se de fato a sua resposta
foi: eu te amo, Senhor. Esteja pronto a morrer de cabeça para baixo como Pedro, ou não ouse afirmar que o ama nesta noite. Porque ele deu a vida por cada um de nós. Se disponha, se entregue, forme pessoas para estarem avançando. Tenha compaixão e graça por aqueles que estão sedentos pela palavra. Querido, hoje não interessa quem você é. Não interessa quem você foi. Interessa o que você vai ser a partir daquela porta. Interessa o que você vai fazer a partir de amanhã. Interessa o que Deus vai agir através da tua vida durante todos esses dias. Isso sim interessa. Porque enquanto nós não ouvimos o que Deus tem a nos falar, nós estamos no tempo da ignorância, no tempo que não temos conhecimento. Mas quando Deus ele fala de maneira latente aos nossos corações, não tem como ficarmos parados. Como eu te disse, não interessa quem você é dentro desses personagens. Interessa quem você vai ser a partir de hoje. O teu passado já não mais tem poder sobre a tua vida. O que tu foi, já era. Acabou-se. O que fizemos ontem, chuva, meu irmão. Vamos para frente. Pois novas criaturas nós somos. Nele, em Cristo Jesus, vamos viver. A Ele vamos nos entregar. Aos pés dele vamos nos lançar. Crendo que a verdadeira Páscoa é a morte e a ressurreição desse que foi até você. Desse que não te abandonou, desse que esteve ao teu lado, desse que continua a estar do teu lado. Porque céus e terras, eles passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Amados, creia nesse Cristo que marcou esse encontro com você hoje. Não deixe passar. Não deixe que esse encontro seja em vão. Saiba que não importa quem você foi, e sim quem você vai ser a partir de hoje. O passado não tem poder mais sobre a tua vida. Medite na letra desse hino.